Olá, alunosfera! Eu sou a professora Esther Gomes e aí nós já iniciamos a parte sintática, vimos todos os termos essenciais, integrantes, acessórios. Já vimos, aqueles conceitos básicos do que é uma frase, do que é oração, do que é período. Recapitulando, frase, qualquer enunciado com sentido. Pode ter verbo ou não. Se tiver verbo, frase verbal. Se não tiver verbo, frase nominal. É o conceito de oração, que é o foco da sintaxe. Então, para a gente analisar sintaticamente, a gente tem que ter oração. A oração é a nossa frase verbal. É o enunciado com sentido, com verbo, tá ok? E o período? Período é a reunião de uma ou mais orações, tá ok? Como é que vai ser marcado o período? Letra maiúscula até a pontuação, exclamação, reticências, interrogação, ponto final, tá ok? E aí, para eu saber o número de orações dentro do meu período, eu preciso contar o número de verbos ou de locuções verbais, tá ok? E aí, visto isso, nós vamos passar a estudar os períodos compostos. Já sabemos que para ser composto tem que ter duas ou mais orações, tá ok? Primeiro período aí, primeiro tipo de período é o período coordenado, ou seja, no período coordenado nós temos orações que são independentes uma das outras. Como assim? Se eu pegar aquela oração isoladamente, eu consigo compreender sem nenhuma outra oração que venha integrar o sentido dessa oração. Então, são orações independentes, são orações coordenadas. Então, aí, período composto, tomarei banho e irei ao shopping. Grifado aí os verbos, tá ok? Período simples, irei ao shopping. Um verbo só, período simples. Passou de um verbo, período composto, tá? E aí nós temos os tipos de relações entre as orações. Então, como eu já disse, a coordenação são orações com sentidos independentes. Então, estou comprando protetor solar, pois irei à praia. Então, primeira oração, estou comprando protetor solar. Entendi, não preciso de nada além para acrescentar. Irei à praia, também entendi. Uni essas duas orações pela conjunção pois. E aí eu tenho um período coordenado, tá? Aí eu dividi, estou comprando protetor, irei à praia, orações independentes, por isso que elas são coordenadas, independentes, coordenadas, tá? Outro tipo é a subordinação, coordenadas independentes. Subordinação são orações dependentes, tá ok? Uma exerce função na outra. E aí, como é que é feito essa distribuição? Eu tenho uma oração principal e a partir dessa oração eu acrescento um termo. Aí, lembrando lá daqueles termos já estudados, eles vão exercer a função em forma de oração. Então, para cada termo lá, sujeito, predicado, eu tenho uma oração específica para aquele termo, tá ok? Só que aí vai ser desenvolvida, porque vai entrar um verbo aí na história. Então, eu desejo que você seja aprovado. E aí eu tenho desejo e seja. Se eu tenho dois verbos, período composto. Só que eu desejo, parei a oração ali, eu preciso desejar algo, que você seja aprovado. Então, esse que você seja aprovado completa o sentido de eu desejo. Logo, eu desejo é a oração principal e a oração que vai começar com essa conjunção é chamada de oração subordinada. Só que nesse vídeo serão só as orações coordenadas, apenas para vocês verem a diferença do que é coordenação e o que é subordinação. Então, a classificação das orações coordenadas, aquelas orações independentes, elas podem ser assindéticas. O que é uma oração assindética? É aquela que não precisa de conjunção. Elas não são ligadas por conjunção. Olha só, ele entrou, sentou-se. Eu tenho ele entrou, primeira oração, sentou-se, segunda oração. Como é que eu vou classificar? Oração coordenada sindética, oração coordenada assindética.
assindética sem conjunção. Não fomos ao casamento, mandamos um presente. Primeira oração, não fomos ao casamento, entendi perfeitamente, mandamos um presente, entendi perfeitamente. Orações coordenadas sem conjunção, assindéticas, tá? Próxima são sindéticas. Aí sim, as sindéticas, elas vão ter uma conjunção ligando. E aí, é o conectivo, conjunção, e aí nós temos 5 classificações para as orações sindéticas, tá? Vai ser aditiva quando a ideia de soma, então eu vou adicionar informações ao período. Então, comprei protetor solar e fui à praia. O E está aí destacado para ver que é a conjunção. Então, tem 2 orações. Como eu liguei essas 2 orações? Pela conjunção E. Adicionei informações, conjunção aditiva, tá? Alguns exemplos aí de conjunções aditivas, e, nem, não só, mas também como, tá ok? Próxima classificação, conjunções adversativas. Adversativas dá uma ideia oposta, uma ideia contrária, tá ok? Então, dormi tarde, mas consegui acordar cedo. E aí eu tenho 2 orações, dormi tarde, uma oração. Coordenada assindética. Segunda oração, consegui acordar cedo. Coordenada sindética, porque tem o mais ali, iniciando uma oração adversativa. Algumas conjunções adversativas, tá ok? Alternativas indicam uma alternância. É uma escolha que você faz, ou durmo ou acordo. Não dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, tá ok? Quer corra, quer caminhe, farei exercícios físicos. Então, correr ou caminhar também não dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, é uma escolha que você faz entre 2 ações, tá ok? O mais comum é o ou, né? Quarta, oração coordenada, conclusiva, tá ok? É uma ideia de conclusão com a outra oração. Então, eu tenho uma oração e eu tenho a conclusão para aquela oração. Estudo com frequência, logo serei aprovado. E aí, qual é a conclusão de estudar com frequência? Ser aprovado. Tá ok? A primeira oração, sem conjunção, assindética. Segunda oração, iniciada pela conjunção logo, oração coordenada conclusiva. Tá ok? Quinta e última oração sindética, coordenada sindética, explicativa. Tá ok? Prestando atenção que conclusiva é uma conclusão. Vamos supor, é um fato óbvio. A explicativa não é algo tão óbvio quanto a conclusiva, tá ok? Passei nas provas, pois me esforcei muito, tá ok? Então, é uma explicação por eu ter passado nas provas, tá ok? Algumas conjunções. E aí, recapitulando, nós temos 2 grandes grupos, assindéticas, sem conjunções, e sindéticas com conjunções. A conjunção ligando as orações vai estabelecer uma relação entre elas, coordenando essas orações porque elas são independentes. E aí também, como eu sempre falo, não adianta ficar decorando as conjunções, porque às vezes a mesma conjunção ela pode estabelecer sentidos diferentes. Quando entrarmos nas subordinadas, vocês verão também a possibilidade é muito maior, tá ok? Então, vamos treinar os exercícios, deixar isso bem em dia, tá ok? E boa sorte aí nos estudos. Até a próxima, galera.